Que bênção, uma honra, uma responsabilidade compartilhar a palavra aqui nesta manhã. Algum tempo atrás, eu estava fazendo a minha leitura da Bíblia, devocional, e eu concluí o livro dos Reis, primeiro e segundo Reis. E durante essa leitura, a Bíblia você pode fazer uma determinada leitura e focar em um determinado aspecto. A gente está aqui num culto de liderança. Temos líderes aqui. Em primeiro lugar, você é líder de você mesmo, da sua vida. Então nós temos a responsabilidade da autoliderança. Mas você também é líder dentro da sua casa, você é líder no seu trabalho, você pode ser um líder aqui na igreja, em nossa comunidade. E hoje temos aqui vários líderes de PGM, líderes do cuidado integral do missionário, líderes em treinamento, supervisores, coordenadores, pastores de rede, exercemos liderança. E quando nós exercemos liderança, nós temos que tomar decisões. E as nossas decisões, elas vão impactar, seja para algo bom ou para algo ruim. Então eu estava lendo o livro dos Reis, primeiro e segundo Reis, e já deixo aqui até a propaganda, que a Escola do Discípulo, próxima quarta-feira, começa a série de estudos ali, de exposições do livro dos Reis. Então, se você quer conhecer mais acerca de toda essa história, de tudo que está relacionado a esse período ali do povo de Deus, faça a sua inscrição e participe, eu creio que vai ser bênção. Estava ali lendo a história de vários reis. E algo entristeceu meu coração porque são líderes, pessoas que tiveram a oportunidade de assumir um governo, de exercer uma autoridade, mas por repetidas vezes, sabe o que a gente encontra ali na história dos reis? Você vai encontrar diversas vezes a palavra, o autor registrando ali, e tal pessoa fez o que era mal perante o Senhor. E a gente está falando do povo de Deus. A gente não está falando de uma nação pagã que não conheceu ao Senhor. A gente está falando do povo da aliança. Aqueles que vivenciaram grandes milagres do Senhor. Que vivenciaram grandes manifestações do Senhor. É sobre este povo que o livro dos Reis fala. Mas ali, por diversas vezes, ao invés da palavra elogiar a atitude, o governo dessas pessoas, o texto fala que eles decidiram fazer o que era mal perante o Senhor. E a nossa vida é marcada por decisões e escolhas. A gente está no terceiro mês do ano. Quantas decisões você já teve que tomar? Eu encontro pessoas que decidiram e vão embora daqui. Questões de família, trabalho, são decisões. Ao mesmo tempo, encontro pessoas que estão retornando aqui para a nossa igreja, voltando para a nossa cidade, porque escolheram voltar. A gente tem que decidir. Todos os dias nós tomamos decisões. Neste ano, qual foi a grande decisão que você já teve que tomar? E agora, neste mês, e nessa semana, talvez você tenha que tomar uma grande decisão na sua vida. Nós temos que decidir sobre aquilo que fazemos. E sobre aquilo que não fazemos também. E é interessante que decidir está totalmente ligado com a liderança. Totalmente ligado. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que é possível alguém que não teve um bom referencial de pai? Que teve um péssimo avô? Será que essa pessoa ela pode escolher fazer diferente na vida dela? Você acha que é possível alguém que não teve bons referenciais na sua família? Agora chega a vez dele de assumir o governo, e ele olha para trás e só vê tragédia, corrupção, desvio, falta de vida com Deus. E agora é a vez dele. Qual é a decisão que ele vai tomar? E aí que eu quero trazer aqui a história do rei Josias, porque enquanto eu lia o livro dos reis, da perspectiva da liderança e me entristecendo com a atitude de pessoas que assumiram o governo e não exerceram da maneira certa, eu cheguei na vida de Josias. E a Bíblia fala que ele decidiu fazer totalmente diferente. E por isso o título dessa pregação, Decisão Inabalável.
uma decisão inabalável, porque apesar de não ter tido um bom histórico, Josias decidiu no tempo dele fazer diferente e servir ao Senhor, e essa foi a decisão que ele tomou na sua vida. Mas é importante que a gente entenda a situação na qual Josias estava inserido, o que estava acontecendo ali no pano de fundo, na sociedade, na cultura daquela época. E eu preciso voltar um pouco, lá no reinado de Davi. Quando Davi assume o reino, ali nós temos um governo unificado, o reino não estava dividido, há um governo forte, próspero. Só que depois Davi passa o seu reinado para o seu filho Salomão. Salomão, ele até começa bem, ele pede sabedoria a Deus, as pessoas ficam impressionadas com a sabedoria de Salomão, ao julgar causas, ao dar direcionamento. Salomão constrói o templo, ele realiza o sonho do seu pai, de construir o templo, um plano que Davi tinha, Salomão realiza, e constrói algo magnífico, um local de adoração ao Senhor, onde o céu e a terra se encontravam, e ali havia a manifestação da glória de Deus. Mas então depois, infelizmente, Salomão se desvia, toma decisões erradas, e ele termina mal. Quem que assume depois? Roboão. E aí, meus irmãos, ao invés da coisa melhorar, ela piora. Porque Roboão, quando chega a vez dele, as pessoas até têm uma esperança de que algo diferente aconteceria. Mas então Roboão é dominado pela ganância e pela exploração. E a partir disso, de um reino ganancioso e explorador, uma parte do reino ela se rebela. Então o reino é dividido. E aí surge o reino do norte. E aí temos o reino do sul. O reino do norte, Israel com a capital lá em Samaria, e Judá, reino do sul, capital Jerusalém. É interessante que cada um desses reinos teve 20 reis. Reino do norte, 20 reis. Reino do sul, 20 reis. Dos 20 reis do reino do norte, quantos vocês acham que foram bons? Será que metade? Alguém acha aqui que metade, 10 reis foram bons no reino do norte? O reino do norte não estava com uma boa popularidade aqui não. 5 reis? 5 reis? 2 reis? 1. Meus irmãos, dos 20 reis, todos foram péssimos. Todos foram péssimos. 20 reis, pessoas que tiveram oportunidade de governar, de serem fiéis a Deus, mas dos 20 reis, todos se desviaram do Senhor. E pior, levaram as pessoas também a se desviarem do Senhor. Aí a gente tem o reino do sul, 20 reis também. Só que ali, alguns reis, diferente do reino do norte, alguns reis foram destacados pela sua devoção a Deus. No reino do sul, a gente encontra alguns homens que decidiram fazer diferente, e um deles é Josias. Josias escolheu e ele decidiu fazer e ser diferente no seu tempo. Ele é um dos grandes reis ali de Judá. É interessante que o seu nome significa Iá ou Iavé concede, Iavé sustenta. E quando a gente olha para a história de Josias, a gente vê que ali nós temos um homem, uma pessoa, em que Deus foi o sustento dele. Deus foi o sustento dele. E eu estava estudando essa palavra e lembrei, pastor Eli, da sua ministração. Ia falar das crônicas de Nárnia, mas não, é parecido, né? Quando fala ali, ele conta a história, né? Daquele profeta que profetizou contra o altar. E então, naquelas palavras, você sabia que o nascimento de Josias foi predito? Lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, quando aquele profeta está profetizando contra o altar, ele fala assim: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você.
Ali havia um ambiente de grande idolatria e desvio do Senhor. E essa profecia é feita ali, já era um anúncio do nascimento de Josias, 300 anos antes. Ele foi filho de Amon, um rei ímpio, se desviou do Senhor. Aí ele foi neto de Manassés, pior rei de Judá. Olha só o histórico de vida de Josias, da sua família. Mas sabe, quando a gente olha para ele, a gente vê que nós fazemos as nossas escolhas. Você pode não ter um bom histórico familiar, referenciais de pessoas nas quais você pode se espelhar dentro da sua casa, na sua família. Mas não deixe que isso seja um motivo para que você escolha também cometer os mesmos erros. Você pode fazer diferente. E a vida de Josias nos mostra que nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E ele então, apesar de toda essa situação, ele é usado por Deus para liderar uma reforma e um avivamento no seu tempo. Não tendo um bom pai, não tendo um bom avô, ele escolhe ser fiel a Deus. Ele escolhe ser fiel a Deus. E essa é uma decisão que nós precisamos tomar hoje. Eu e você precisamos tomar. A gente pode olhar para o nosso tempo e ficar assim confuso. Onde estão os referenciais que nós podemos ter? Talvez a gente se decepcione com algo, com alguma situação. Mas saiba que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados. Josias não teve ali bons exemplos dentro da sua casa, mas os olhos dele estavam fixos em Deus. E aí eu quero trazer a partir dessa história e da vida dele, 4 aspectos que devem nos levar a tomar uma decisão inabalável na nossa vida. Em primeiro lugar, desperte para a verdade. Desperte para a verdade. E eu quero ler com você o livro de 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos de idade. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vão ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida do templo do Senhor, ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. É impressionante que no ambiente do povo de Deus, o povo da aliança, que tinha vivenciado grandes experiências com o Senhor, que tinha recebido a lei, mas pasmem, o livro estava perdido na casa do Senhor. A palavra de Deus, que era um norte, um direcionador ali para a vida do povo, ela estava perdida no templo do Senhor. Então esse livro é achado. E é interessante que quando nós olhamos para a vida de Josias, ele começa a reinar com 8 anos. Seu pai faleceu e ele então assume o posto. Provavelmente teve ali
o auxílio, o acompanhamento de algum tutor, direcionando ali as decisões nesses primeiros anos do reinado. Mas nós temos um relato paralelo, um livro de crônicas, que também nos mostra e nos fala dessa história. E eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3. O texto fala o seguinte, que no 8º ano do seu reinado, Josias começou com 8 anos, no 8º ano ele tinha 16 anos, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. É interessante que aqui nós vemos alguém que, quando criança, assumiu uma grande responsabilidade, mas então ele chega na sua adolescência. E ali na sua adolescência, aos 16 anos de idade, ele tem uma profunda conversão. Alguma informação, experiências, alguém foi usado por Deus ali, e a vida, a palavra de Deus, algo entrou e penetrou no coração de Josias. E apesar de todo o seu histórico, ele passa por uma profunda conversão. E é interessante que, quando nós olhamos aqui para a vida de Josias na adolescência, sabe, meus irmãos, a gente fala nasceu na igreja, né, é uma forma de dizer, mas convivo na igreja desde a infância e, infelizmente, em muitos momentos, os adolescentes, eles são colocados e rotulados como um grande problema para a igreja. Em muitas situações a gente escuta assim, olha, tal pessoa se converteu ao Senhor, aí vai chegar a adolescência, ele vai se desviar e depois ele vai voltar. Mas isso não precisa ser um padrão na nossa igreja. Porque os adolescentes são bênção do Senhor. Quem aqui, quais são os adolescentes aí? Cadê os livres aí? Fiquem em pé, gente. Não, fiquem em pé. Olha só que bênção, gente. Eles estão... Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Muitos aqui sentados, cedendo o lugar para outras pessoas. Fiquem em pé um pouquinho, porque eu quero dar uma palavra para vocês. E vale para todos os nossos adolescentes. 16 anos, Josias faz uma decisão. Ele se converte ao Senhor profundamente e começa a buscar o Senhor. Juventude e adolescência é tempo de buscar a Deus. Não é um espaço na vida de vocês para vocês se desviarem do Senhor e talvez voltar depois. Adolescência é um tempo de buscar profundamente ao Senhor. Vocês podem ser usados por Deus para impactar esta igreja, a nossa cidade e este mundo. Josias, com 16 anos, começou a buscar o Senhor. E ele foi usado por Deus para conduzir e liderar um avivamento. Lembro que, sem ser ontem, no outro sábado, houve aqui o Convergência, 12 horas de adoração. Muitos estavam aqui, adolescentes jovens, buscando ao Senhor. Maravilhoso isso. Mas esse movimento, essa convergência, ela não pode parar. Vocês precisam continuar isso no dia a dia e na vida de vocês. Vocês podem fazer diferente. Às vezes eu escuto de pais que eles dizem o seguinte: eu estou preocupado quando meu filho chegar na faculdade, estou com medo quando meu filho chegar na faculdade, porque lá ele vai receber influências ruins e vai se desviar. Mas nós podemos viver algo diferente. Vocês podem ter uma vida tão profunda em Deus, que seus pais não ficarão com medo quando vocês chegarem na faculdade. Mas as faculdades é que ficarão com medo quando vocês chegarem lá. Porque vocês serão usados por Deus para transformar esses ambientes. Eles vão ficar preocupados quando virem a matrícula de vocês, porque vocês chegarão lá para influenciar e para transformar essa realidade. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus por isso. Juventude é tempo de buscar o Senhor. Juventude é tempo de se derramar na presença do Senhor. E na maturidade é tempo de permanecer no Senhor. Então a gente encontra aqui um jovem, um adolescente, passando por esse processo. Ele começa a buscar ao Senhor. E então,
Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, nós temos uma outra informação acerca desse derramar, dessa devoção de Josias, que fala que no 12º ano, ou seja, agora ele está com 20 anos, aos 16 ele passa por essa conversão, agora com 20 anos, olha o que ele começa a fazer. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. É um absurdo que no meio do povo de Deus, o povo que recebeu a lei, que foi orientado pelo Senhor, que teve homens como Moisés e tantos outros, que teve um rei como Davi. Agora, neste tempo, o lugar, o território que foi ali escolhido por Deus, onde o povo habitava, que deveria ser um lugar de adoração, aquele local agora era um espaço para idolatria, postes sagrados, imagens esculpidas e ídolos de metal. Algo que Deus já havia dito que ele abominava. Mas isso era uma realidade ali no tempo de Josias. Então, naquele tempo, Josias, ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele se humilha. Irmãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas, para o espaço do nosso coração. Porque talvez a gente também viva algo parecido. Porque talvez no nosso coração também haja algum espaço que deveria ser espaço de adoração, mas ele está sendo ocupado por algum tipo de idolatria. E isso precisa ser revisto na nossa vida. A gente precisa buscar a Deus com sinceridade. A gente precisa buscar a Deus de todo o coração. Dar atenção à voz de Deus nas Escrituras. Este é o primeiro passo para que a gente viva uma transformação na nossa vida. O livro estava perdido. A palavra do Senhor estava perdida. Então ela é encontrada e ela é lida para o rei. E eu quero entrar no segundo aspecto. O segundo aspecto aqui da vida de Josias, dessa decisão inabalável, é atreva-se a obedecer. Atreva-se a obedecer. O livro então é lido ali para o rei. E lá em 2 Reis capítulo 22, eu quero ler a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu ordens ao sacerdote Ilquias, a Ecã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda. Essa mulher, meus irmãos, é impressionante o papel que ela exerceu aqui, uma mulher de Deus naquele tempo de tanta escuridão. A profetisa Ulda, mulher de Saum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo, ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Olha só o que ela fala. Ela lhes diz: assim diz o Senhor. Isso aqui é marca de profeta de Deus. O profeta de Deus fala: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão
toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. E então levaram a resposta ao rei. É impressionante, meus irmãos, Deus é justo. Deus é justo. E a justiça dele chega diante do pecado. Mas é impressionante o que a atitude e a decisão de Josias provoca ali naquele momento. Ao ponto de Deus dizer, olha, eu vou dar uma pausa. Não será durante a sua vida que isso vai acontecer. Porque você se voltou com todo o seu coração para mim. A gente precisa tomar decisões e ações, como Josias fez, a partir de um confronto com a palavra do Senhor. A Bíblia não é apenas um livro para a gente ler e achar lindo as suas histórias. É uma palavra que precisa nos confrontar e transformar o nosso coração. Quando Josias, ele escuta essa palavra, ele rasga suas roupas. Isso era sinal de arrependimento. Era sinal de luto. Era um sinal e uma expressão de que a partir daquilo que ele ouviu, algo precisava mudar. E ele então reconhece que a vida dele e o povo dele tinham se desviado do Senhor e não estavam obedecendo aquilo que Deus havia prescrito. E então ele consulta ao Senhor. É um desejo de que Deus fala comigo. Nesse momento aqui, ouvindo essas palavras, eu preciso que o Senhor fale comigo, me dê uma direção. Há um profundo temor na vida de Josias, há um arrependimento e uma determinação de obedecer ao Senhor. Meus irmãos, quando nós nos confrontamos com a palavra do Senhor, quando a gente lê esse livro e ele confronta a nossa vida, a gente precisa tomar essa decisão que Josias tomou: arrependimento e coragem para mudar. Arrependimento e coragem para mudar. Quando você buscar a Deus com sinceridade na palavra dele, pode ter certeza que você não continuará o mesmo. Porque essa palavra vem para purificar e trabalhar a nossa vida. A seriedade com que Josias levou a palavra de Deus, meus irmãos, é um exemplo para nós. É uma inspiração. É alguém que ouviu e agiu. É alguém que teve os ouvidos, o coração aberto para aquilo que foi lido, e ele entendeu que não podia continuar o mesmo. E aí ele começa então uma grande revolução ali, e por isso eu quero entrar agora no terceiro aspecto da vida de Josias, que é: purifique o seu caminho. Purifique o seu caminho. Esse relato está ali em 2 Reis, capítulo 23, que é o segundo capítulo que fala da vida de Josias. Eu não vou ler agora, mas eu quero destacar aqui também o texto de Crônicas. 2 Crônicas 34, 3, que fala também disso. Diz assim que no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Josias começou um processo de purificação. Sabe por quê? O ambiente ali estava sujo. O espaço de adoração, a terra prometida, o lugar que deveria ser santo e ser habitado por pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus, aquele ambiente estava contaminado por uma profunda idolatria. E aí Josias, ele foi radical, meus irmãos. Ele foi radical ao purificar a terra da idolatria. Nessa vivência de pastor, às vezes a gente conversa com pessoas que elas estão dominadas pelo pecado, meus irmãos. O pecado está ali, alojado no coração. Ele está consumindo as energias daquela pessoa. É alguém que começa pequeno. Ele coloca os olhos onde ele não deveria olhar. Ele começa a ouvir aquilo que ele não deveria ouvir. E aquela pessoa que, em um determinado momento da vida, ele tinha um coração sedento por Deus, ele começa a experimentar um esfriamento. O coração vai ficando endurecido. Ele já não sente mais tanto desejo e amor pelo Senhor. E outras coisas vão experimentando o espaço no coração dessa pessoa. Às vezes eu me deparo com pessoas que estão amarguradas e aflitas, porque
já permitiram tanto espaço na vida com aquilo que não deveriam ter permitido, que agora estão numa situação muito complicada. Não deixe que o pecado domine a sua vida e realize estragos no seu coração, e o seu coração seja tomado por ídolos, no lugar onde Deus deveria ser o rei. Sabe por quê? O pecado entra na sua vida, mas ele entra para te matar. O pecado entra na sua vida para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família, para acabar com a sua vida. Mas quando nós nos deparamos aqui com Josias, a gente vê alguém que foi radical ao purificar a terra da idolatria. Para você ver o absurdo que acontecia naquele tempo, no templo do Senhor, templo construído pelo filho de Davi, um lugar onde havia ali a manifestação da graça de Deus, o poder do Senhor, a presença dele. Ali naquele lugar havia idolatria, utensílios feitos para adoração a outros deuses, por exemplo a Baal. Baal era o deus cananeu da tempestade, que eles acreditavam que trazia chuva, e adoravam a esse Deus. Ele era o chefe do panteão cananeu, o chefe ali dos deuses. Havia também ali, o texto fala, de coisas feitas a Azerá, uma deusa cananita. E, para você ver que a coisa era pior ainda, lá no capítulo 23, no versículo 10, nesse ambiente e nesse processo de purificação, aqui fala que Josias ele também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usar aquele lugar, sabe para quê? Para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Meus irmãos, o pecado havia dominado tanto o coração das pessoas, e o coração dos antecessores, que além do templo ser um espaço de idolatria e de abrigar imagens e objetos profanos, havia ali na terra espaço para quem quisesse sacrificar o seu filho ou sua filha ao deus Moloque, ao que Deus já havia dito que ele abominava. Então Josias começa essa purificação, tirando esses utensílios, acabando com esses lugares. Isso me diz, meus irmãos, que nós devemos sondar o nosso coração e a nossa vida. E se em algum momento a gente encontrar algo que esteja sendo um objeto, algo que esteja nos levando para algum tipo de idolatria, a gente deve ser radical com isso. Em alguns momentos de aconselhamento, eu digo, olha, não brinque com o pecado. A gente não tem que tentar negociar com o pecado. A gente tem que extirpar o pecado. A gente tem que arrancar isso pela raiz e jogar fora, porque isso não deve fazer parte da nossa vida e do nosso coração. Josias não só reconheceu o erro, mas ele agiu vigorosamente para corrigir esses desvios. No próprio capítulo 23 de 2 Reis, versículo 12, diz assim: e ele derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acaz, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, seu próprio avô. Ele retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. Meus irmãos, uma atitude assim também nós precisamos ter com o pecado. Seja o que for, seja quem tiver feito, se isso não é para adoração a Deus, isso deve ser totalmente extirpado das nossas vidas e do nosso coração. E em último lugar, o quarto aspecto que nós vemos aqui com a história de Josias, é que ele restaura o seu compromisso. E aí eu quero ler no 2 Reis capítulo 23, versículo 21. Além dele purificar o seu caminho, ele restaura o seu compromisso. Versículo 21 diz assim: então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus,
conforme está escrito neste livro da aliança. A gente se lembra da Páscoa e hoje celebramos aqui a ceia do Senhor, que nos remete ao memorial do sacrifício, né, de Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa, né? Jesus é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas, por incrível que pareça, o povo que tinha recebido a ordenança e a orientação para celebrar a Páscoa, o livro tinha sido perdido e isso estava sendo negligenciado. Então, a partir desse encontro com a palavra, Josias então dá essa ordem ao povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus. A Páscoa que está relacionada com a aliança, a Páscoa que nos diz sobre salvação, libertação e aponta para Jesus. Meus irmãos, a Páscoa fala da nova aliança que temos com o Senhor. E quando nós passamos por esse processo de ter uma decisão inabalável, de nos atentar para o Senhor, de obedecê-lo, de purificar o nosso caminho, a gente é levado a renovar o nosso compromisso, a lembrar da nossa aliança e viver em resposta a ela. Quando a gente pensa na Páscoa, isso reaviva a nossa fé, meus irmãos. E a gente reconhece que nós precisamos ter um relacionamento continuado com Deus, através de Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Josias começou a sua conversão ali enquanto muito jovem, na sua adolescência, mas ele permaneceu fiel a Deus na sua maturidade. E é impressionante como a história de Josias termina. E eu quero ler o versículo de 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Olha só, num tempo em que muitos reis foram mencionados como maus exemplos, a história desse rei, você se lembra que lá no início, diz que ele se entregou ao Senhor de todo o seu coração, ele buscou ao Senhor, mas agora, no final da sua vida, olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem antes e nem depois houve alguém como ele, que se entregasse ao Senhor com toda a sua vida. Isso é uma decisão inabalável. Isso é algo que nós devemos fazer neste tempo. Isso é algo que você precisa decidir diante de Deus. Como você irá agir neste tempo? Um tempo em que nós nos deparamos com frieza espiritual, com o abandono da fé, com apostasia, com tantas confusões, com pessoas usando a palavra de Deus para seus próprios interesses. Nós precisamos nos voltar para Deus, assim como Josias fez. Por isso escolha hoje se despertar para a verdade. Atreva-se a obedecer, purifique o seu caminho e restaure o seu compromisso com o Senhor. Amém? Nós vamos agora louvar o Senhor com mais uma canção. E eu quero convidar você a pensar na sua vida, no seu coração, a pensar na sua liderança e na sua vida com Deus, como você está hoje. Há uma decisão que você precisa tomar, algo que tem dominado a sua vida e te influenciado para longe do Senhor. Eu peço que agora este momento seja um tempo de reflexão sobre a nossa vida e que você possa decidir fazer diferente. A partir deste legado de Josias, nós vemos aqui que todos podemos sim escolher fazer diferente hoje e servir a Deus de todo o coração. Se alguém escrevesse sobre a sua vida, né? Final de semana passado o pastor Vinícius pregou sobre cartas vivas. Somos uma carta que está sendo lida pelo mundo. Se alguém fosse escrever sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu legado, como essa pessoa terminaria a sua história? Ela poderia terminar como a história de Josias foi terminada? Nem antes nem depois houve alguém como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com a palavra do Senhor. Será que isso poderá ser dito e registrado a partir da sua vida? Se coloque em pé, vamos louvar o Senhor.
E eu quero convidar você, enquanto nós estivermos cantando, você quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor, consagrar a sua vida, seu ministério, sua família diante de Deus, vem aqui à frente, para que nós possamos orar, nos derramar perante o Senhor, e pedir que Ele nos ajude e nos abençoe neste grande desafio de termos uma decisão inabalável, que nos leve para cada vez mais perto dEle. Amém?